boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos iniciar, então, nossa reunião semanal da programação da operação, no dia 3 de julho de 2020. Nossa reunião será dividida em 3 blocos. Um bloco inicial com a previsão meteorológica, com a previsão hidrológica e operação hidráulica. Depois um intervalo de 5 minutos. Voltaremos no segundo bloco, inicialmente, com as perguntas do primeiro bloco, e iniciaremos o segundo bloco com a previsão de carga, com a programação diária, acompanhamento diário semanal e a previsão de carga para o PMO. Finando o segundo bloco, mais 5 minutos de intervalo, e iniciaremos o terceiro bloco, de novo com as perguntas, e esse terceiro bloco terá os resultados do PMO, as intervenções energéticas mais relevantes, os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. E, por fim, a política operativa. E fecharemos o terceiro bloco e a reunião com as últimas perguntas. Então, iniciando a nossa reunião, peço que a equipe da previsão meteorológica com o Rafael coloque à disposição do grupo, por favor. Boa tarde a todos. Irei compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Irei apresentar, então, a previsão meteorológica. Começando, então, com o que foi verificado aí durante essa semana. Bom, no decorrer dessa semana, o destaque ficou por conta da atuação de 2 sistemas meteorológicos. O primeiro deles foi a atuação do cavado em altos níveis na atmosfera, nos estados do Paraná e de São Paulo, no início da semana, que ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Paranapanema e Tietê. Esse sistema aqui, esse que passou aqui. Esse foi o primeiro sistema que de destaque dessa semana. Só para exemplificar, apenas no dia 27 de junho, precipitou o equivalente a 80% da média do mês no Paranapanema, e entre os dias 27 e 28 de junho, precipitou 79% da média do mês no Tietê. O segundo destaque ficou por conta da atuação do sistema de baixa pressão no Paraguai e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que evoluiu para um ciclone extratropical conforme ele se deslocou em direção ao oceano. Esse sistema ele ocasionou precipitação nas bacias do sul, principalmente no Jacuí, onde apenas no dia 30 precipitou o equivalente a 59% da média do mês nessa bacia. Esse sistema aqui que eu vou mostrar para vocês, vai passar aqui, a partir do dia 29. Vou começar aqui. Esse sistema aqui, sistema de baixa pressão. Esse sistema, a intensificação desse sistema de baixa pressão, conforme ele foi se deslocando para leste, acabou ocasionando condições de tempo severo nos estados da região sul, com rajadas de vento forte que, embora tenham favorecido a geração eólica nos parques do Rio Grande do Sul, acabaram ocasionando desligamentos, principalmente na rede de distribuição de Santa Catarina e do Paraná. O padrão sinótico observado durante essa semana proporcionou temperaturas mais baixas nas capitais da região sul, e também em São Paulo e no Rio de Janeiro, em relação à semana anterior. E, além disso, esse padrão ele acabou desfavorecendo a geração eólica nos parques da Bahia e de Pernambuco, e também desfavoreceu a geração solar nos parques de São Paulo. Bom, nesse slide é apresentada a figura com a precipitação acumulada durante a semana operativa, onde podemos destacar que a precipitação ela ficou restrita às bacias da região sul e ao trecho incremental da usina Itaipu, e também às bacias do Paranapanema e Tietê. O Tietê, principalmente no início da semana, em função da atuação do cavalo em altos níveis. E, com isso, o fechamento do mês de junho, a precipitação ela ficou acima da média histórica e para essas bacias, todas as bacias da região sul, e também para o trecho incremental da usina Itaipu, Paranapanema e Tietê. Todas essas bacias e o trecho incremental da usina Itaipu, elas fecharam o mês de junho acima da média histórica. Bom, aqui nesse slide nós temos as previsões dos 3 modelos para a próxima semana operativa.
a chuva acumulada para a próxima semana operativa é pelos modelos do ETA, GFS e o Centro Europeu, a terceira figura, o Centro Europeu, onde os três modelos sinalizam para a permanência da precipitação nas bacias do sul, com destaque para as bacias do Jacuí e do Uruguai, decorrente aí da rápida passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul aí no decorrer do domingo, e também pela intensificação do sistema de baixa pressão no Paraguai e oeste do Rio Grande do Sul na terça-feira. Em comparação com o sistema que atuou nessa semana, o da próxima semana ele deve se posicionar um pouco mais ao sul, aí entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? E, novamente, pode ocasionar condições de tempo severo nesses estados, principalmente na terça-feira, tá? No dia 7. A partir dessa condição sinótica que está sendo prevista para a próxima semana operativa, são esperadas temperaturas mais altas aí no Paraná e em São Paulo, em relação ao que foi verificado aí durante essa semana, e estável aí nos demais estados aí do país. Tá? Com relação à geração eólica, ela deve ficar mais alta, principalmente na Bahia e em Pernambuco, para a próxima semana, e nos demais estados permanecendo aí praticamente estável, tá? Assim, sem mudanças significativas. Então, o destaque fica por conta da Bahia, dos parques da Bahia e de Pernambuco, tá? Em elevação para a próxima semana. E com relação à geração solar, o destaque maior fica por conta aí dos parques no estado de São Paulo, que devem ter uma elevação aí para a próxima semana. Tá? Nos demais estados aí permanecem estáveis aí para a próxima semana operativa. Tá? Essa é a informação que eu tinha para passar para vocês, fico à disposição. Obrigado, Rafael. Então, dando continuidade à previsão hidrológica, com a Daciana, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vou dar continuidade à apresentação da PRH com a parte da previsão hidrológica. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um momentinho. Bom, dando continuidade sobre a previsão hidrológica, como o Rafael mencionou, né, a gente tem uma diminuição da chuva, principalmente um pouco mais ao sudeste, né? Como ele mencionou, a chuva agora da próxima semana tende a ficar mais a sul, né? E aí, consequentemente, a gente praticamente não tem chuvas nas bacias do Grande, Paranaíba, Paraná muito pouco e também da mesma forma no Paranapanema. Com relação a também o que o Rafael mencionou, né? O elevado a quantidade de chuva observada, principalmente nas bacias do Tietê, Paranapanema e Incremental Itaipu e um trecho pequeno do Paraná, ajudou a mudança de padrão das energias do Sudeste nessa semana, do dia 27 ao dia 4. E a expectativa é que para a próxima semana entre em recessão por conta da diminuição da chuva. Com previsão mensal, a expectativa é de 84% da MLT, sendo o 19º menor do histórico de 90 anos. Como já tinha mencionado, né, com a ausência de chuva na bacia do Rio Grande, as energias tendendo a uma leve recessão para a próxima semana. E a previsão mensal é de 73% da MLT, e a bacia do Paranaíba também da mesma forma, né? Com a mesma característica, uma leve recessão em relação ao que vem observando, com 85% da MLT, o 25º menor do histórico. Fazendo um paralelo com o que o Rafael mencionou, né? Dado o quantitativo elevado de chuva que ocorreu na bacia do Paranapanema, a gente teve uma elevação considerável da energia, né? Chegando a 150% da MLT, entre 2.000 e 2.500 megawatts nessa semana, e a bacia já está entrando em recessão, né? E para a próxima semana, a permanência dessa recessão para os próximos dias e a próxima semana.
Isso melhorou consideravelmente o comportamento das energias da Bacia do Paranapanema, que vinham com quantitativos muito abaixo da média, sendo que agora a gente tem uma expectativa de 86% da MLT, um 44º maior do histórico. Então, com uma melhoria no cenário da Bacia do Paranapanema. Da mesma forma, na Bacia do Paraná, mas menos intenso do que ocorreu na Bacia do Paranapanema, e a indicação de que nos próximos dias a bacia já entre em recessão, e com a previsão mensal de 86% da MLT, sendo o 30º menor desse histórico. Dada a previsão dos modelos que o Rafael apresentou, né, a gente tem, a partir do dia 6, previsão de chuva, com um quantitativo um pouco maior no dia 7, na Bacia do Rio Iguaçu, mas com quantitativos bem consideráveis na Bacia do Rio Uruguai, com uma permanência de pelo menos 4 a 5 dias, né? E com base no que ocorreu principalmente na Bacia do Rio Uruguai, o subsistema sul subiu bastante, né, tendo um observado com 123% da MLT até ontem. Alô? O 44º maior do histórico para o subsistema sul. Como o Rafael mencionou, a chuva ocasionou que os sistemas que ocasionaram chuvas pegaram mais a bacia do Jacuí e do Uruguai, não tanto quanto a bacia do Rio Iguaçu, mas ainda assim a gente teve uma mudança de tendência, um aumento das energias, e a partir da próxima semana a gente entra em recessão novamente, sendo o 30º menor do histórico, com 54% da MLT para a bacia do Rio Iguaçu. O Uruguai, muito parecido com o que observou-se no subsistema sul, ainda está em ascensão nos próximos dias, mas na próxima semana a gente tem uma recessão considerável, mas ainda assim, dado a previsão de chuva para os próximos dias, a gente tem uma mudança de padrão no meio da semana, com uma ascensão novamente dos hidrogramas, sendo previsto mensal com 89% da MLT, o 40º maior do histórico. Nas bacias do Rio São Francisco e Tocantins, ausência de chuva para a próxima semana. No acompanhamento aqui das energias do Nordeste, a gente ainda em recessão na bacia. A gente começou o início de maio com energias da ordem de 4.500 megawatts, sendo que agora a gente está observando da ordem de 3.000 megawatts, e ainda assim a gente ainda tem uma recessão menor do que aconteceu no mês de maio, mas ainda assim em recessão. Uma previsão mensal de 68% da MLT, o 14º menor do histórico. Aqui o acompanhamento dos postos do Rio São Francisco e da afluência a Sobradinho. A afluência de Sobradinho está da ordem de 810, 820 metros cúbicos por segundo, abaixo das defluências, né, de Sobradinho. E o acompanhamento da energia da Bacia do Rio São Francisco na parte nordeste, muito parecida do acompanhamento do subsistema nordeste, né? Ainda também em uma leve recessão para os próximos dias e semanas, com 67% da MLT de previsão mensal, sendo o 15º menor do histórico. Aqui o acompanhamento das energias do norte, do subsistema norte, com uma recessão
muito acentuada, né? No início de maio, a gente estava da ordem de 30 mil megawatts, sendo que agora está da ordem de 7 mil e caindo para 6 mil, por aí. E ainda assim, ainda tem recessão para as próximas semanas no subsistema norte. Ainda assim, uma previsão mais otimista, porque o período úmido em algumas bacias foi um pouco mais favorável, com uma previsão mensal de 103% da MLT, o 37º maior do histórico. Aqui a bacia do Rio Tocantins é mais desfavorável que o subsistema norte, com uma previsão mensal de 87% da MLT, o 33º menor do histórico. Aqui o acompanhamento espacial das bacias para previsão semanal do dia 4 ao dia 10 desse mês. Aqui as bacias do Grande, Tietê, São Francisco e todas essas bacias aqui mais litorâneas abaixo de 80% da MLT, da mesma forma também o Iguaçu. Tocantins, Parnaíba, Paranaíba, Paraná, Paranapanema, Uruguai, Madeira, com previsão entre 80% e 120% da MLT, né? Ou seja, na média. E acima da média a gente tem o Xingu, Araguari, Balbina, Santo Antônio do Jari e Paraguaçu. Aí o Jacuí também. Com relação à análise da previsão, da revisão 0, né, ou seja, o PMO, e a revisão 1, para o subsistema sudeste, a gente teve uma melhora com base na chuva, né, que foi maior do que o previsto inicialmente. Desculpa. A gente tinha um PMO com 78% da MLT, agora a gente está com 84%, o 19º menor do histórico, ainda assim. E o sul, no PMO estava com 64%, subiu para 80% também por conta da chuva observada, o 40º maior do histórico. O Nordeste teve uma ligeira melhora, muito pouca, de 2 pontos percentuais em termos de percentual de MLT. No PMO estava com 66%, agora está com 68%, 14º menor. E o Norte mudou bem pouco, né, de 104 para agora 103, o 37º maior do histórico. E com relação a essa revisão, né, que a gente tem agora, revisão 1, aqui a dispersão dos cenários para o segundo mês, como a mudança do Sudeste foi um pouco maior, então a dispersão dos cenários deu uma deslocada para cima, mas a faixa de cenários está da ordem de 60% a 134% da MLT. O Sul também deu uma melhorada, uma deslocada para cima nos cenários no segundo mês, de 22% a 792%, dada a dispersão dos cenários, né, no subsistema Sul. O Nordeste deu uma reduzida, mas também bem pouca. Os cenários estão da ordem de 54% da MLT a 187%, cenários abaixo da média para o subsistema Nordeste. E para o Norte, com base uma pequena redução que a gente teve, a dispersão dos cenários ficaram próximas da ordem de 76% a 121% no subsistema Norte. E com relação à evolução dos armazenamentos nos subsistemas, a gente tem o Nordeste ainda com armazenamento muito bom, com 88%, o Norte em segundo lugar com 83%, seguidos do Sudeste, da ordem de 53%, e o Sul com uma recuperação a partir do mês de junho, né, que teve uma mudança de padrão do comportamento das vazões nas bacias, com uma recuperação muito boa, que estava da ordem de 15% no início de junho, e agora está recuperando com 40,5%. Aqui o armazenamento dos maiores reservatórios do sistema interligado, a gente pode ver que
Três Marias está próximo ainda dos 90%, armazenamento muito bom, seguidos do Paranaíba, que a gente tem Tumbiara, e depois Furnas, na Bacia do Rio Grande, Nova Ponte também. E a gente pode ver que a partir agora do mês de final de junho, início de julho, começou-se a usar um pouco mais os reservatórios para tentar suprir a diminuição das vazões nas bacias. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição para as perguntas no final do bloco. Ok, Adaciana, muito obrigado. Vamos iniciar, então, agora com o Paulo Diniz, operação hidráulica. Por favor, Paulo. Ok, pessoal, uma boa tarde a todos. Bom, eu vou iniciar, então, a apresentação da operação hidráulica, com foco principalmente nas últimas interações havidas entre o ONS e principalmente as salas de gestão de crise coordenadas pela Agência Nacional de Águas, e o reflexo do resultado dessas salas, né, dessas interações, dentro dos condicionantes de operação do Sistema Interligado Nacional em relação à parte hidráulica. Bom, a gente tem praticamente, aí, depois de instaurada a sala de crise das bacias do Sul, praticamente norte-sul, leste-oeste, a existência, né, de algum tipo de sala de gestão, seja ela pela bacia como um todo, né, ou por alguns usos específicos dentro de algumas bacias. Vou citar quais são. A gente tem aqui no norte e nordeste, né, a bacia do Tocantins, a bacia do Rio São Francisco, pegando aqui no sudeste o Paranaíba, Paraíba do Sul, Paranapanema. No sul, né, a última sala instaurada de todas essas, pegando todas as bacias do sul. E especificamente em relação com foco mais em alguns usos, a gente tem a sala de crise da hidrovia Tietê-Paraná, que inclusive temos reunião na próxima semana, e do grupo de discussão do uso do reservatório de Furnas. Bom, vamos passar então detalhadamente um por um. Em relação à bacia do Rio São Francisco, nós tivemos a última sala de acompanhamento, né, não é mais sala de crise, a ANA faz a distinção dessa denominação em função da situação de armazenamento, né, e de estresse ou não em relação aos usos múltiplos. Então, nesse momento, a sala coordenada pela ANA em relação à bacia do Rio São Francisco é uma sala de acompanhamento. A última reunião realizada foi no dia 2 de junho e a próxima vai ser no início da próxima semana. Em relação às condicionantes à política de defluência vigente, nós temos o informe aqui, que foi subsídio para programação mensal de operação de julho de 2020, onde foi definido aqui os condicionantes de operação dos principais reservatórios de São Francisco, né, com foco em Três Marias, Sobradinho e, por consequência, Taparica e Xingó. Então, o que a gente tem em vigência nesse momento de defluência mínima de Três Marias são os 600 metros cúbicos por segundo, de máxima não há limitação, e Xingó, 1.100 de vazão mínima, média diária e máxima 8.000. Todos esses foram formalmente divulgados, estão disponíveis no Sintegre através desse informe. Em relação à prospecção da evolução desses reservatórios, conforme apresentado na última reunião, a gente vai ter uma para a próxima reunião, e há uma apresentação semanal, né, apesar de não haver reunião. A gente tem Três Marias, né, uma evolução em Eco-Horizonte até outubro, terminando com algo entre 70,8% e 71% do armazenamento do reservatório, e para Sobradinho também no mesmo horizonte de análise, uma média, aí, uma expectativa do armazenamento termine com 75%. Então, em relação ao histórico dos últimos anos que a gente tem desde 2013, 12, 13, 14, realmente é um armazenamento bastante confortável para esses dois reservatórios da bacia do Rio São Francisco.
Indo agora para a bacia do Rio Tocantins, nós tivemos na semana passada uma reunião da sala de crise, também sala de crise e acompanhamento, né, ainda há uma questão ainda de armazenamento de Serra da Mesa que não é satisfatório, não é plenamente confortável, mas a gente não tem nesse momento nenhuma crise hidráulica, uma crise hídrica na bacia do Rio Tocantins. A última reunião foi semana passada, 23/6, e a próxima reunião vai ser no dia 28/7. Tendo como resultados apresentados da última reunião, a gente tem aí o armazenamento máximo atingido nesse ciclo de Serra da Mesa foi 37,73%, superior ao verificado no ciclo anterior. E a gente tem como perspectiva aqui de horizonte até o final de outubro que a gente tenha o armazenamento, desculpa, até o final de agosto, que a gente tenha o armazenamento de Serra da Mesa oscilando em torno de 36%. Condicionante vigindo no momento de operação de Serra da Mesa são os 300 metros cúbicos por segundo fixos em função da temporada de praia. Ou seja, a gente está numa época do ano onde não é possível o aumento da defluência de Serra da Mesa em função da necessidade de estabilidade das defluências a jusante. Próxima bacia, a bacia do Rio Paranapanema. A gente teve aqui a última reunião realizada, aliás, está sendo realizada nesse momento, dia 3/7, mas os dados que eu trago aqui já são os dados dessa reunião que está sendo apresentada hoje. O condicionante, nesse momento, é uma vazão constante de Jurumirim de 120 metros cúbicos por segundo, com horizonte de aplicação aí até o dia 9/11. Chavantes, uma vazão oscilando entre 150 e 160. Essas duas vazões têm o objetivo da gente preservar o armazenamento desses reservatórios. E Capivara, uma vazão média de 350 metros cúbicos por segundo, em função de uma modulação de vazão entre 276 e 500 metros cúbicos por segundo. Considerando todos esses condicionantes, dentro dos cenários que a gente avalia para a apresentação nessa sala de crise, a gente tem um cenário otimista, cujos reservatórios equalizariam ao final de setembro com algo próximo de 66%, no cenário otimista. No cenário pessimista, oscilariam com armazenamento em torno de 36%, e no cenário médio intermediário, eles oscilariam com um armazenamento em torno de 50%. Né? Lembrando que a bacia do Rio Paranapanema tem um regime hidrológico intermediário entre o regime do Sudeste e do Sul, ou seja, pode ser que com alguma reversão em relação às chuvas que podem vir a ocorrer nas bacias do Sul, a gente tenha a possibilidade de ter algum aumento mais significativo nas vazões da bacia do Rio Paranapanema. Partindo agora para as bacias da região sul, né, conforme mostrado pela Daciana, a gente teve uma recuperação hidrológica, né, nada muito significativo, mas, aliás, em relação ao que vinha ocorrendo foi significativo, né, a gente vinha observando vazões em torno de 15 a 20% da MLT em maio, né, março, abril, maio, ou seja, muito abaixo da média, e em junho a gente teve uma vazão média para o Iguaçu em torno de 75% da MLT, e para o Uruguai em torno de 69%. Como reflexo disso, a gente observou um aumento, né, no armazenamento dos principais reservatórios, tanto do Iguaçu quanto do Uruguai, que proporcionou esse pequeno aumento aqui no armazenamento. Em relação às reuniões, né, nós tivemos ocorrido essa semana, no dia 2/7, a reunião da sala de crise das bacias do Sul, e a próxima reunião ficou agendada para o dia 16/7. Provavelmente já foi sinalizada nessa última reunião da sala de crise do Sul que, em havendo alguma início de normalidade hidrológica, principalmente no Uruguai e no Iguaçu, essas reuniões poderão ser distanciadas umas das outras. A gente ainda mantém uma periodicidade quinzenal, mas na próxima reunião, em função do resultado hidrológico e de armazenamento, pode ser que a gente tenha um agendamento com espaçamento maior entre essas reuniões. Bom, em função dos cenários que a gente
considera, né, de hidrológicos, utilizando o nosso modelo SMAP-ONS, considerando a chuva histórica de 2017, conforme foi apresentado nessa última reunião, a gente tem aqui a seguinte evolução para o Iguaçu, considerando o reservatório de Foz do Areia e Salto Santiago, Foz do Areia saindo de um armazenamento em torno de 50%, podendo chegar até início de agosto, ao longo agora do mês de julho, próximo de 59%, Salto Santiago saindo de 30%, podendo chegar a 49%. Na bacia do Rio Uruguai, a gente tem Barra Grande saindo de algo em torno de 20%, podendo chegar a 60%, é um reservatório de regularização, mas não tem um porte tão grande, daí essa possível evolução. A gente tem Passo Fundo saindo aqui próximo de 50%, podendo chegar a 60%, e Machadinho, que era o reservatório que a gente até então estava com a sua operação hidráulica paralisada em função do seu volume útil zerado, a gente conseguiu recuperar para algo em torno de 40%, e nesse horizonte aqui a gente tem a possibilidade de chegar a algo em torno de 48,9%. Bom, isso então foi prospecção para as bacias dos rios Iguaçu e Uruguai. Em relação às condicionantes de vazões mínimas mantidas, a gente continua ainda com os valores negociados ao longo dessa crise, né, com a busca da flexibilização dos mesmos, no qual Salto Osório a gente saiu de 200 para 60, Caxias de 200 para 125, Baixo Iguaçu de 350 para 200, mas há expectativa ou não da volta do parque. A gente teve uma sinalização nessa semana que ele não retornaria, mas o acertado na última reunião é a manutenção dessa política atual dos 350 metros cúbicos por segundo. Não houve a confirmação dessa formal da paralisação do parque nessa última reunião. E em relação à bacia do Rio Uruguai, a gente mantém ainda o mesmo status apresentado na reunião passada. Garibaldi 94 para 13, Barra Grande 16 para 5, Machadinho 120 para atualmente 90, Itá 150 para 70, o período aqui também houve uma renovação, Foz do Chapecó, que é para fins de captação d'água, e que tinha falado de 200 para 150, Quebra-Queixo mantido, também é uma vazão muito reduzida, né, meio metro cúbico por segundo, e São José e Passo São João, que são aproveitamentos sem regularização, inclusive com lâmina livre, mantém os mesmos valores originais, que é de 43,8 para São José, e Passo São João 50 metros cúbicos por segundo. Por fim, em relação às outras salas de crise ou grupos de trabalho, o grupo de Furnas, tivemos uma reunião essa semana, a próxima está agendada ao longo de agosto. Paranaíba também tivemos uma essa semana, 30/6, e a próxima vai ser dia 29/7. E Hidrovia Tietê-Paraná, nós temos uma próxima reunião no início da próxima semana. Dentro dessas salas, nenhuma alteração significativa dentro da política de operação, ou seja, mantendo ainda os mesmos parâmetros que a gente vem operacionalizando ao longo dos últimos meses. Bom, é isso que eu tinha para apresentar, estou à disposição para eventuais dúvidas e questões. Obrigado, Paulo. Então, encerrando o primeiro bloco, faremos um intervalo de 5 minutos. Ao retorno, a gente responderá as questões que estão sendo colocadas no site. Ok? Obrigado. Boa tarde, retornando, iniciando o segundo bloco pelas perguntas. Temos uma pergunta de Gabriel Rogato. A pergunta é: há uma previsão para a incorporação das previsões numéricas de precipitação de modelos ETA, GFS, CMWF no WebRoot? Por favor, Simone. Boa tarde, Gabriel. Essa questão foi trazida, né, na última reunião semanal. A gente está ainda avaliando internamente a viabilidade dessa disponibilização, as áreas técnicas estão discutindo esse assunto, e assim que a gente tiver informações, a gente traz novidades aqui para vocês, mas nesse momento não há uma previsão para essa disponibilização. Obrigada.
Em relação às demais... Obrigado, Simone. E em relação às demais perguntas, a gente deixará para o final do terceiro bloco. E, iniciando o segundo bloco, então, peço a participação para previsão de carga, para programação diária, acompanhamento diário semanal, a palavra de Danilo. Por favor, Danilo. Boa tarde, obrigado, Zé. Deixa eu só compartilhar aqui. Muito bem. Começar aqui fazendo uma revisão da carga nas últimas semanas em cada um dos 4 subsistemas. Começar pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Eu tenho aqui a minha linha em roxo, que é o índice de isolamento social. Eu tenho esses percentuais dentro desses quadradinhos, que é a variação percentual da carga em relação ao mesmo período da semana anterior. Como essa semana, no momento do cálculo, eu só tinha de sábado até quarta-feira, então esse cálculo é feito sempre com base na carga de sábado até quarta-feira das semanas anteriores. Nós vemos que aqui para o subsistema Sudeste, mesmo com a pequena elevação ali do índice de isolamento social e a queda da temperatura essa semana, nós temos aí uma pequena elevação da carga, né? Na semana anterior, a carga subiu 2,34%, e essa semana ela está subindo mais 0,4%. No subsistema Sul, o índice de isolamento social teve um comportamento parecido, uma pequena elevação essa semana, e na semana passada nós tivemos uma elevação da carga de 5,20%. Nós podemos notar que, mesmo com o desastre ocorrido lá, aquele ciclone bomba, e a queda brusca da carga, nós temos uma variação muito, muito baixa, um indício de que a carga realmente está se recuperando aos poucos. Então, nós tivemos aí uma queda de 0,6% essa semana. No subsistema Nordeste, o índice de isolamento social vem se mantendo estável e a carga vem alterando muito pouco, 0,26% na semana passada, mais 0,45% essa semana. O mesmo para o subsistema Norte, uma pequena variação, uma pequena elevação do índice de isolamento social e uma pequena variação da carga, 0,35% semana passada e menos 0,44% essa semana. Agora nós chegamos no desempenho da previsão da carga diária. Nós notamos aqui um desvio mais elevado a partir do dia 30/6, né? Isso por conta do desastre ocorrido no Sul. E você vê que esse desvio ele se propaga. Por quê? Porque no momento, por exemplo, da previsão dos dias seguintes, nós não sabíamos da informação, dessa informação da destruição lá no Sul, né? Mesmo assim, os desvios ficaram dentro do esperado. Aqui nós temos a carga horária verificada contra a carga horária prevista a partir de sexta-feira, né? E nós vemos aí que os maiores desvios ocorreram aí no meio do dia 1/7. E aqui os histogramas dos desvios da PDE, mesmo com essas adversidades dessa semana, nós notamos que 99,10% dos desvios ficaram abaixo de 3%, um resultado muito bom para a situação da semana. Obrigado, Zé. Ok, obrigado, Danilo. Dando continuidade, agora com a previsão de carga para o PMO, Marcela, por favor. Boa tarde, retornando, tivemos um probleminha de áudio e vídeo aqui. Quem assume agora é o Douglas, com a previsão de carga para o PMO. Por favor, Douglas. Ok, obrigado, Zé. Boa tarde. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Bem, boa tarde. Dando continuidade à apresentação, falando agora um pouco sobre a carga semanal
muito em linha com o que o Danilo falou sobre os verificados. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Antes mesmo de falar sobre os números, né, sempre relembrando como é apresentado os gráficos aqui. Nessa parte mais clarinha, o valor estimado para o fechamento da semana corrente. Nessa parte em verde mais escuro, a previsão realizada para a próxima semana. Essa parte aqui também em verde, as previsões para as próximas semanas. Inicialmente em azul, o julho previsto no PMO. E aqui o final, com a legenda de julho revisto, o valor mensal, considerando o valor verificado na primeira semana, né, o estimado para o fechamento, e as projeções já atualizadas das semanas. Falando sobre a semana em curso no subsistema Sudeste, nós fechamos ela com desvios de 1,1% superior às nossas previsões iniciais. Isso também muito em função das medidas de flexibilização, né, que estão sendo mais flexibilizadas, e a carga está começando a reagir quanto a isso. Em função disso, para a próxima semana, nós revisamos nossas projeções com valor de 0,5% para cima, e essa revisão foi feita nas 2 primeiras semanas somente. Com isso, dado a primeira semana estimada para o fechamento e as novas projeções, nós temos um desvio mensal de apenas 0,3% em relação à nossa previsão inicial do PMO. No subsistema Sul, o desvio dessa semana foi de menos 1,8%. Isso daqui muito em função do ciclone que ocorreu terça-feira, no dia 30, que provocou desligamento na rede de distribuição dos estados, lá que compõem o subsistema Sul, fazendo com que a carga diminuísse em alguns dias dessa semana. Para a próxima semana, dadas as sinalizações meteorológicas de ocorrência de uma temperatura semelhante a essa semana, nós adotamos as mesmas previsões que nós tínhamos realizado no PMO, com isso esse desvio nulo, aqui apresentado na semana 2. E frente a essa primeira semana observada e as projeções mantidas, nós temos um desvio no mês de menos 0,2%, muito em cima ainda da previsão inicial do PMO. No subsistema Nordeste, essa semana, ela está fechando com desvios de menos 0,5%. Esse é um subsistema que a carga vem crescendo ao longo das últimas semanas. E com isso, nós, muito em função do que nós observamos nessa semana, nós reduzimos um pouco as projeções para a próxima semana, dado o cenário de estabilidade das condições climáticas para esse subsistema. E quando nós totalizamos no mês nossas projeções com a primeira semana verificada e a segunda semana adotada essa nova previsão da revisão 1, nós temos um desvio de menos 0,3% em relação à nossa projeção inicial do PMO. No subsistema Norte, nós também temos um cenário de estabilidade das condições climáticas, fazendo com que essa semana ela tenha fechado semelhante, com desvio de apenas menos 0,7% em relação às nossas previsões iniciais. E, com esse motivo, nós também mantivemos nossas previsões para as próximas semanas. E, com isso, a previsão de julho, aqui revisto, né, dado que nós mantivemos a maioria das semanas, ela está desviando apenas 0,1% em relação à nossa previsão inicial. Chegando ao fim aqui da apresentação sobre as semanas, é o slide que nós colocamos com o que nós observamos na semana corrente, impactou na carga, que já foi falado, e esse slide aqui são as premissas que nós adotamos para as próximas semanas. Também foram apresentadas durante cada subsistema. Com isso, nós chegamos ao fim da apresentação da carga semanal. Era isso que nós tínhamos a expor hoje. Obrigado. Obrigado, Douglas. Então, agora iniciaremos o segundo intervalo de 5 minutos. Retornaremos com as respostas no início do terceiro bloco. Ok? Obrigado. Boa tarde, mais uma vez, retornando para o início do terceiro bloco, respondendo algumas perguntas na ordem.
A primeira pergunta seria do Rafael. E para a revisão... Exato. Para a revisão 1 de julho, a usina de São Santiago declarou restrição de nível máximo de reservatório de 43,56% até o dia 10 de julho. Essa restrição faz parte da política de controle de defluências ou se trata de uma declaração isolada do agente? Por favor, Giz. Bom, boa tarde, Rafael. Aqui é Paulo Diniz. Essa restrição é uma restrição declarada pelo agente de geração em função de problemas encontrados no trecho do reservatório em relação à ictiofauna por problemas de aprisionamento de peixe, mas é uma restrição temporária declarada pelo próprio agente. Obrigado, Diniz. Em continuação, a pergunta do Alessandro, mesmo após a flexibilização, a carga ainda não teve elevação acentuada. Espera-se uma subida maior ao longo do mês? Por favor, Márcia. Estão me ouvindo? Na realidade, o fato da carga ela estar nesse nível, a gente já observou aí quando foi feita a apresentação da carga diária, que ela está tendo uma elevação. E o fato é que, normalmente, julho, você teria uma carga mais baixa ali por conta de temperatura, mas uma coisa está meio que compensando outra. A gente está mantendo um nível aí, mais ou menos, do que está acontecendo em junho, né, para julho. Então, está existindo uma pequena elevação, sim, isso já foi previsto, inclusive, no PMO, tá? E na revisão extraordinária também, a gente está esperando uma suave elevação em julho, mas os reflexos dessa flexibilização, dessa retomada, a gente vai perceber mais ali no final do ano. Mas nesse momento é suave mesmo, a gente está esperando uma volta suave. Mesmo com essa questão da flexibilização, a gente ainda tem muito home office, muita gente trabalhando em casa. E aí, na carga, a gente está sentindo, sim, mas de maneira suave, esse retorno. Ok, Márcia, obrigado. Então, iniciando o terceiro bloco, peço a Diana apresentar os resultados do PMO para essa primeira revisão. Ok, boa tarde, José Augusto, boa tarde a todos. Vou então compartilhar aqui minha tela para seguir então com as apresentações dessa reunião semanal. Seguindo então com os resultados dessa revisão do PMO de julho, a gente sempre traz aqui a previsão do armazenamento para o final do mês. Em comparação com o PMO, na semana passada, a gente viu uma pequena redução da previsão de armazenamento para o subsistema Sudeste, onde tinha sido prevista 50,4% e agora uma previsão de 50,2% da energia armazenada para o final do mês. Para o subsistema Sul, uma significativa elevação comparada, né, com a semana passada. Semana passada era previsto terminar o mês de julho em 36,1%, passando agora para 47,3%. E a energia armazenada do Sudeste levou um pouquinho também, comparado com a semana anterior, de 74,1% para 75,2%. E o Norte se manteve basicamente o mesmo, né, passando de 84,2% para 84%. Em relação à ENA, tanto em megawatt médio quanto percentual de MLT, a gente traz esses dados aqui só a título de referência, porque esse já foi apresentado na apresentação mais cedo da Daciana, com mais detalhes. Sobre os custos, né, os custos marginais de operação de todos os subsistemas para essa revisão, temos a equalização de todos os subsistemas em todos os patamares. Então, para o patamar de carga pesada em todos os sistemas, a gente obteve um custo de R$ 82,48, para o patamar de carga média, R$ 82,32, e para o patamar de carga leve, de R$ 81,20 por megawatt-hora, para todos os subsistemas. Com esse valor de CMO, então, para esses subsistemas, a gente chega a essa tabela aqui com a geração térmica prevista pelo DECOMP. Só lembrando que essa é uma tabela apenas referencial, já que o despacho por ordem de mérito agora é definido pelo DECEM,
mas a gente sempre traz aqui essa tabela a título de referência. Então, com base nesse CMO, a gente traz aqui os resultados de geração térmica por ordem de mérito e demais classificações. Então, para o subsistema Sudeste, a gente tem uma inflexibilidade de cerca de 1.400 megawatts médios, lembrando que esse é um dado de prerrogativa dos agentes. Então, baseado na declaração deles para essa revisão, a gente tem esse montante para essa semana. Não há previsão de despacho de GNL, nem não foi despachado GNL para essa semana, né? Há 9 semanas atrás não foi comandado despacho para nenhuma usina, a GNL, para essa semana. Por ordem de mérito, então, a gente teria para o subsistema Sudeste 221 megawatts, que é referente, quem estaria por mérito, né, com esse CVU, com esse CMO, seria Angra 1 e Angra 2, sendo que Angra 2 está em manutenção e Angra 1 está totalmente inflexível. Então, apenas teria, por ordem de mérito, só Norte Fluminense. Só no patamar de carga pesada e no patamar de carga média. No patamar de carga leve não estaria por mérito. E esses 187 megawatts médios por razão elétrica se trata da OTE Linhares, que também é conhecida por Luiz O.R. Melo. Ela não foi despachada, como falei, então não teve despacho para nenhuma usina GNL comandado para essa semana, mas há uma necessidade de geração por razão elétrica para garantia, para não ter corte de carga na região do Espírito Santo, então há uma razão elétrica para essa usina, e a razão elétrica é de 204 megawatts, só que tem uma manutenção que está restringindo a geração das máquinas dessa usina, então a gente modelou um despacho de 187 baseado na declaração de disponibilidade dessa usina. Para o subsistema Sul, apenas 2 megawatts de inflexibilidade, que é referente à térmica madeira, e não há previsão de mérito, há só um despacho por razão elétrica referente ao complexo de J. Lacerda na região. Para o subsistema Nordeste, temos apenas 292 megawatts médios só de inflexibilidade, e para o subsistema Norte, cerca de 1.150 megawatts de inflexibilidade, conforme declarado pelos agentes, e uma ordem de mérito de 182 megawatts médios referente às usinas Aparecida e Mauá 3, já que elas têm os mesmos CVUs, então as duas ficariam despachadas por mérito, e Maranhão 3 apenas no patamar de carga pesada. Aqui no próximo slide a gente traz uma análise da variação do CMO para tentar entender um pouco quais foram os dados que impactaram, que foram mais impactantes na variação do CMO, e para todos os subsistemas a gente observou que o dado atualizado que foi mais impactante para a redução do CMO foi a previsão de vazão, que a gente já foi falado então na reunião na parte da PRH, falando sobre operação hidráulica, que houve uma melhora na previsão de vazão para todos os subsistemas. Então, a gente traz aqui a título de referência também para dar uma olhada em todos os estudos que a gente fez. Então, para todos os subsistemas, a previsão de vazão foi o impactante para a redução do CMO. Nessa semana, então, o resultado do DECOMP comandou o despacho antecipado para as usinas da GNL para a semana de 9 de setembro até 5 de setembro até 11 de setembro. Nessa tabela aqui, a gente observa que o benefício GNL ficou em torno de R$ 80 por megawatt-hora no patamar de carga pesada e média, e na leve também, em todos os patamares em torno de 80 megawatts médio, mais ou menos, no subsistema Sudeste. No subsistema Nordeste, esse benefício GNL ficou em torno de R$ 71, R$ 72 por megawatt-hora. Aí, como você viu, das usinas estão acima desse valor, então não há previsão de despacho por ordem de mérito para nenhuma dessas 3 usinas, a GNL, para essa 9ª semana à frente do estudo que a gente está fazendo agora. Só lembrando que ainda há necessidade, então, do despacho de Luiz O.R. Melo para essa semana, por conta de evitar o risco de atuação de corte de carga na região do norte do Espírito Santo. Então, mesmo que não esteja mérito para nenhuma dessas usinas para essa semana de 5 de setembro até 11 de setembro, não há previsão de despacho por mérito para nenhuma, mas há razão elétrica para a Luiz O.R. Melo apenas. Em relação, a gente sempre traz aqui, então, nessa reunião, esses slides com a dispersão do cenário, já foi mostrado os gráficos parecidos com esses na apresentação da Ciana,
em relação à ENA, e aqui a gente traz em relação à energia armazenada. Então, a gente observa aqui para o subsistema Sudeste, em relação à energia armazenada inicial, o valor foi um pouco inferior ao que tinha sido previsto na semana passada, né? Bem aderente, mas um pouquinho inferior, bem pouco significativo. E em relação ao nível previsto para o final do segundo mês, que seria o final de agosto, que é o nosso segundo mês do estudo, a gente vê uma dispersão pequena, onde o valor inferior ficaria em 44,1 e o cenário mais otimista ficaria em 51,9% da energia armazenada. Lembrando que em todos os cenários a energia armazenada está acima da curva de referência. Para o subsistema Sul, a gente vê uma significativa elevação em relação ao que foi considerado e o que foi previsto na semana passada. O valor inicial, então, agora para essa semana é de 42,4% da energia armazenada e tinha sido previsto cerca de 36%. Então, houve uma significativa elevação. Em relação aos cenários os cenários previstos para o final do segundo mês, para o final de agosto, a gente vê que para o subsistema Sul há uma significativa dispersão entre o pior cenário e o cenário mais otimista, onde o cenário mais... Deixa eu só minimizar a tela aqui. Entre o cenário mais otimista, o subsistema terminaria em 96,8% da energia armazenada e o cenário mais pessimista em 26%. E o valor esperado, que seria a média dos cenários, em 51,1%. Para o subsistema Norte, a gente vê uma pequena elevação também, comparado com o que foi previsto na semana passada, e uma dispersão dos cenários menores comparados com o Sul, né, uma dispersão pequena, em que o cenário mais otimista, o subsistema terminaria em 71,9%, mais pessimista em 62,1%, e a média do cenário em 63,3% da energia armazenada. Para o subsistema Norte, a gente vê bem uma energia armazenada bem aderente com o que tinha sido previsto na semana passada, no PMO, e também há uma pequena dispersão nos cenários, onde o valor mais pessimista é em 69,7%, o mais otimista em 63,9% e a média dos cenários em 72,1%. A gente traz aqui também a título de referência, também a gente não considera, né, desde o PMO de janeiro do ano passado que a gente não considera mais as ofertas de importação de energia no DEC, mas a gente sempre traz a título de informação as ofertas que foram enviadas para a semana operativa em questão. Então, para essa semana, a Eletrobras declarou 3 blocos, ofertou 3 blocos, em 70 megawatts no primeiro bloco, 60 megawatts médios no segundo bloco, 190 megawatts médios, totalizando uma oferta de 320 megawatts médios em todos os patamares de carga, com essa variação aqui de valor de cerca de 265 até o último bloco, cerca de R$720 por megawatt-hora. A Enel declarou para o Uruguai apenas 2 blocos, com um valor de 60 e 190 megawatts médios em todos os patamares, totalizando uma oferta de 150 megawatts médios em todos os patamares. Com essa diferença também de valor de 423,01 e 737,32. Em relação à oferta da Argentina, o agente que costuma enviar o dado de oferta é a Enel, e eles informaram que para essa semana não teria oferta, então, de importação desse país. Entrando nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, só lembrando aqui qual é o nosso critério, né, de relevância, que são as intervenções de unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de intervenção em alguma unidade geradora de grande porte. Então, aqui a gente traz alguns destaques. Para essa semana, então, a gente tem do dia 4 até o dia 10 de julho, a gente tem previsão de uma manutenção corretiva da unidade geradora 5 de Itumbiara nos dias 4 e 5 de julho. É uma previsão também de manutenção corretiva na usina de Ilha dos Pombos, é uma manutenção corretiva para substituição da tubulação de água de resfriamento das unidades geradoras, e essa manutenção está prevista para o período só para o dia 5 de julho.
Há uma previsão de manutenção nas unidades geradoras 1 e 2 de Sinop, sendo que essa manutenção vai ocorrer dia 5 de julho, sendo que vai ser uma unidade geradora de cada vez, não vai ser uma manutenção simultânea. Para a usina hidrelétrica Jupiá, a previsão de manutenção preventiva para a unidade geradora 2, programada para o dia 6 ao dia 17 de julho. E para Jaguara, a gente tem uma manutenção para 2 unidades geradoras. Para a unidade geradora 4, é uma manutenção preventiva que está programada do dia 29 de junho até o dia 7. A gente tem, então, aqui cerca de 12 dias de manutenção de indisponibilidade dessa unidade geradora. E para a unidade geradora 3, há uma previsão de manutenção corretiva que já está programada para o período do dia 6 de julho até o dia 30 de dezembro desse ano. Então, aqui é só um ponto de destaque que essa máquina vai ficar em torno de 6 meses, então, indisponível para o sistema. Para a usina hidrelétrica Governador Bento Munhoz, a gente vai ficar uma indisponibilidade da unidade geradora 1 para manutenção preventiva que está programada para o período de 6 a 10 de julho. Há também manutenção prevista para a unidade geradora 8 do grupo de 50 Hz de Itaipu, para manutenção preventiva, e essa manutenção está prevista do dia 6 até o dia 17 de julho. E para Mauá 3, depois eu vou ajeitar aqui, é o TE, né? Para o TE Mauá 3, a gente tem uma intervenção tanto para a unidade geradora a vapor, quanto para a unidade geradora a gás. É uma manutenção preventiva, é uma manutenção tanto preventiva quanto para melhoria, né? Que é para alteração da lógica de controle que foi proposta até pelo ONS. E a previsão de manutenção dessas unidades geradoras é do dia 8 de julho até o dia 17 de julho. Então, finalizo aqui com os destaques da gerência de programação mensal e passo a palavra para o próximo apresentador. Obrigado, Diana. Em continuação, Marcelo Guarini, vai fazer a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas por semana. Gratidão. Marcelo, por favor. Boa tarde, senhores. Vou iniciar aqui com a apresentação da PRE, das principais intervenções para o período. Primeira intervenção na área norte-nordeste, a gente tem o disjuntor 7 da Imperatriz, às 7h30 do dia 2 de julho até às 17 do dia 15 de julho, para executar a revitalização do disjuntor com troca de câmara de válvula de sopro. Aí, o critério avaliado foi suporte a contingência simples e contingências com falha de disjuntor na SA Imperatriz. E para isso, a gente vai limitar o recebimento nordeste na faixa de menos 6.500 a 5.900 megawatts e o fornecimento nordeste na faixa de 4.200 a 4.500 megawatts. Menos 4.200 a mais 4.500. Próxima intervenção na linha de transmissão de 500 kV, Imperatriz Colinas, circuito 2. Intervenção rápida de 3 a 6 da manhã do dia 6, uma segunda-feira, na madrugada. Vai ocorrer a troca de fases nos bancos de reator 5 e 6 para sanar vazamento de óleo isolante. Da mesma forma, o critério foi para que a interligação norte-sudeste suporte a perda de Itacoana Colinas, e aí a gente adota a limitação ali do fluxo de Itacaiunas e Imperatriz até Colinas na faixa de menos 2.000 a mais 2.000 megawatts. Próxima intervenção, seção de barra 05B1 da SA São João do Piauí, que vai ocorrer das 7 da manhã às 17, diariamente, sábado e domingo, 4 e 5 de julho. Isso vai possibilitar a conexão da usina eólica de Lagoa dos Ventos, nessa subestação. Aí foi avaliado o critério de suporte de contingências múltiplas associado a perdas duplas de linha de transmissão ou a perda de circuito com falha de disjuntor na subestação de São João do Piauí. E as restrições também são para recebimento nordeste, na faixa de menos 5.000 a 4.500, e de fornecimento nordeste, menos 3.500 a 3.500. Próxima intervenção, na linha 500 kV Barreiras 2 Buritirama,
no período de 0 às 5 da manhã, no dia 5 de julho, um domingo, substituição de fase do reator de linha na SE Buritirama. Vamos fazer a substituição da fase reserva, que encontra-se em operação, pela fase que possivelmente estava em manutenção, fase B. Para suportar também contingências simples e múltiplas, nessa rede, a gente vai limitar o recebimento Nordeste de menos 5.000 a 4.500 megawatts. Agora a gente já vai para a região Acre-Rondônia, ser uma intervenção na barra de 230 kV de Samuel, que vai acontecer das 7h10 da manhã às 17 horas, diariamente, nos dias 4 e 5, sábado e domingo, em julho. Motivo a ampliação da SE Samuel para possibilitar a conexão do circuito 4 de Samuel e Ariquemes. E aí, para você suportar a perda total de Samuel, que é da barra remanescente, foi limitado um fluxo ali do Acre-Rondônia, o FACO, entre menos 50 e mais 150 megawatts. O fluxo ali Samuel Ariquemes, que é de Samuel para Ariquemes em 270 megawatts. Um somatório de número de máquinas ali sincronizadas em Santo Antônio, 230 kV, e na UHE Samuel de 8 unidades, pelo menos, sendo 3 unidades em Samuel, e além disso uma restrição de pelo menos 2 unidades na UHE Rondon 2. Isso é a complementação do item anterior, uma intervenção que vai ocorrer no próximo dia, né, útil, a terça-feira, de 0 às 7 da manhã, carga leve. Vai ocorrer o teste da proteção de barras, com risco de ligamento simultâneo para as 2 barras de Samuel. Então, são as mesmas restrições para suportar a perda total da subestação de Samuel. Agora a gente vai para São Paulo, de ligamento da linha 440 kV Capivara-Cis, que vai ocorrer a partir de sábado, 8 horas da manhã, até às 7 da manhã de terça-feira, dia 7. Isso aí continua aquele processo de substituição dos TCs que estão ocorrendo na malha da CETEP. E aí, para você suportar contingências simples naquela malha, a gente está limitando o período de carga leve, as usinas de Porto Primavera em 1.100, Taquarussu em 200, Capivara em 160 e Rosana em 160 megawatts. Já em carga média e pesada, Porto Primavera em 1.350, Taquarussu também em 200, Capivara em 170 e Rosana 160 também. Aqui agora a gente vai para a área Rio Espírito Santo, um serviço na proteção diferencial na barra de 138 kV da SE Pitanga, lá em Vitória, período de 8 da manhã de sábado às 17 horas de segunda-feira. Isso aí vai permitir a adequação do sistema de proteção do setor de 138 kV de Pitanga para a entrada do novo transformador lá na SE Vitória. Para suportar essa contingência, né, do ponto de vista dinâmico, ali na malha de 138 do Espírito Santo, 230 que conecta ali a Aimoré e o Governador Valadares, foi solicitada a geração na UTE Luiz Oscar Rodrigues de Mello de pelo menos 170 megawatts. Aqui nós temos a geração térmica por razões elétricas em Jorge Lacerda. Esse despacho semanalmente é calculado e foi dimensionado para evitar corte de carga quando da ocorrência de contingência simples e disponibilidade de equipamento. A gente pode citar em carga pesada e média são as contingências de Forquilinha Lajeado Grande, Caxias do Sul 5 Lajeado Grande, Forquilinha Siderópolis, Biguaçu Palhoça, Biguaçu de Esterro, linha de 500 kV de Abdom Batista, Biguaçu, ou da maior máquina sincronizada ali na região. É o despacho mínimo. Ali na usina vai ser uma máquina em A2, Jorge Lacerda, que seria a unidade 3 ou 4, e uma máquina do tipo B, que seria a unidade 5 ou 6, total de 133 megawatts. 13 megawatts. A
próxima aqui é a geração térmica por razão elétrica, que creio que já tenha sido apresentada anteriormente, mas aqui está colocando a razão elétrica, que é Luiz Oscar Rodrigues de Mello, que é para suportar as contingências simples ali na malha que interliga Mesquita, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Moraes. Aí você tem uma necessidade de despacho mínima de 204 megawatts, mas para o período a gente só vai ter a disponibilidade de 187 megawatts. Eu creio que seja isso. Marcelo, Marcelo, obrigado pela participação. Então, iniciando agora o derradeiro bloco, com a política operativa. Cândida, passo a palavra para você. Oi, boa tarde a todos. Antes de passar a palavra ao Vitor, que vai fazer a apresentação da política operativa, eu queria comentar alguns fatos dessa semana. O primeiro, que foi a primeira semana operativa de julho, que a gente já usou os dados de térmica cadastrado conforme o trabalho de atualização dos dados cadastrais que foi iniciado lá no dia 12 de maio. E finalizado agora com a entrada em operação no sábado, já desses novos dados de cadastro de térmica no DECEM. Quanto à exportação de energia para a Argentina, em cumprimento da portaria 418, a gente tem a informação que já existe um conjunto de agentes autorizados a exportar para o Ministério, e aí aqui já regularizando a situação aqui dentro do ONS. A gente também está ciente do interesse de importação por parte tanto da Argentina quanto do Uruguai. Isso é um assunto pertinente. Essa portaria 418, ela foi aprovada e entrou em operação no dia 20 de maio, e agora que os agentes já estão se tornando aptos para exportação, nós estamos aguardando aí, a qualquer momento, a gente já realizar a exportação para um desses países, à medida do interesse mútuo, né? Tanto exportar quanto importar por parte deles. A outra notícia em relação ao CMSE, teve a reunião do CMSE de quarta-feira, que o despacho fora da ordem de mérito relacionado ao Sul foi suspenso, e também a importação para atendimento das condições energéticas do Sul. O que foi autorizado é a gente fazer uma operação, tentando fazer as frequências mínimas ainda para a manutenção dos níveis lá, mas já com o uso dos reservatórios já com alguma parte nova. Então, a partir dessa semana, o ONS começou a explorar um pouco mais os recursos do Sul, tomando cuidado ainda, dado que estamos numa fase de transição lá para uma situação de normalidade. Eram esses 3 avisos que eu gostaria de dar. Uma coisa que eu estava me esquecendo, em relação à exportação, se algum agente tiver interesse, por favor, existe a norma ROLPBR 02 lá no site do ONS, que orienta como entrar com esses dados, e qualquer dúvida ligar para a equipe aqui da formação diária para a gente orientar nesse processo. Tá bom? Muito obrigada, e passo a palavra para o Vitor. Vitor? Obrigado, Cândida. Então, boa tarde a todos. Dando prosseguimento à nossa reunião. Vamos tratar, então, da política operativa praticada na semana operativa de 27 de junho a 3 de julho. Então, neste primeiro slide, temos, neste gráfico, a geração termoelétrica comandada pelo DECOMP, em laranja, e em azul temos a geração termoelétrica despachada pelo DECEM. Podemos observar no início da semana as duas gerações próximas, e a partir do dia 28, então, uma geração termoelétrica reduzida no DECEM em função das declarações de disponibilidade e inflexibilidade dos agentes. Neste slide temos a análise por subsistema. Nesse específico temos o subsistema Sudeste, Centro-Oeste,
e a gente pode também observar a geração hidráulica e térmica. Então, no gráfico superior, em azul temos a geração hidráulica comandada pelo DECEM, e em laranja temos a geração hidráulica praticada no PDP. Então, as diferenças entre PDP e DECEM foram majoritariamente em função da política de recuperação dos reservatórios do Sul, atendimento à política e diretriz eletroenergética da semana operativa e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, observamos também algumas diferenças entre DECEM e PDP, e essas diferenças são devidas às redeclarações de disponibilidade e inflexibilidade informadas pelos agentes. Para o subsistema Sul, observamos uma geração hidráulica bem reduzida em relação ao DECEM. Isso se deve pela recuperação, as medidas de recuperação dos reservatórios da região Sul. Como a Cândida falou, a gente até o início da semana operativa ainda tinha autorização, a deliberação do CMSE para recuperação ali com despacho adicional se fosse necessário, mas a partir de quarta-feira já temos a liberação para atuar normalmente nessa região, mas ainda estamos atuando com parcimônia nesse despacho hidráulico. Com relação à geração térmica, observamos uma diferença em relação ao DECEM, o PDP maior, devido às redeclarações de disponibilidade e inflexibilidade informadas pelos agentes. Com relação ao intercâmbio internacional, na semana operativa em questão, não houve intercâmbio internacional programadamente. Ressalto ainda a fala da Cândida no início, que já está em vigor a portaria 418, que viabiliza a exportação, e os agentes que tiverem quaisquer dúvidas podem entrar em contato conosco conforme a fala da Cândida. Com relação ao subsistema Nordeste, observamos também uma diferença de geração entre o DECEM e o PDP, e essas diferenças foram possíveis de serem alocadas nos armazenamentos dos aproveitamentos hidrelétricos da região Nordeste. Com relação à geração térmica dessa região, observamos valores próximos no início da semana, sendo que nos dias 2 e 3 de julho houve duas usinas tiveram seu saldo de flexibilidade no DECEM esgotados. Então, em respeito ao despacho 3572 da ANEEL, essas inflexibilidades foram realizadas apenas no pós-DECEM. Por isso, essa diferença. Com relação ao subsistema Norte, a geração hidráulica não houve grandes diferenças entre o DECEM e o PDP, sendo apenas ajustes pontuais executados no pós-DECEM para o atendimento ao FNS sem risco de atuação do ERAC. Em relação à geração térmica, não houve diferença significativa entre o PDP e o DECEM. Neste slide, podemos observar o balanço médio semanal do SIM. Então, como destaque, gostaria de apontar a carga do SIM um pouco mais elevada em relação à semana operativa anterior, mas ainda na mesma ordem de grandeza. Também gostaria de apontar o recebimento de energia da região sul, mais reduzido nessa semana, mas ainda assim representando aproximadamente 58% da carga do sul. Destaco também nessa figura a redução dos valores dos bipolos de Xingu e do FNS, conforme as condições hidrológicas da região norte. Nessa tabela, temos um resumo das titulações de geração térmica da semana. Então, podemos observar que cerca de 85% da geração térmica total na última coluna foi devida à declaração de inflexibilidade dos agentes. Também podemos observar a geração por ordem de mérito, principalmente na região sul e na região norte, motivadas por restrições representadas no DECEM, o que se transforma em ordem de mérito. Na sequência, podemos observar também
geração por razão elétrica no subsistema Sudeste-Centro-Oeste, referente à geração de GNL ali para atendimento à área de Espírito Santo. Em último lugar, houve geração por Unit Commitment associada aos subsistemas Sul e Sudeste-Centro-Oeste. Neste slide, a gente apresenta o resultado do CMO médio por subsistema para o dia corrente ao longo das 48 patamares semi-horários do dia. Então, de maneira geral, para o subsistema Sudeste e para o subsistema Sul, podemos observar valores do CMO despachado pelo Decomp, na cor verde, e o despachado pelo DECEM, ambos próximos ali entre si, na casa dos R$ 95,00 por megawatt-hora. Na região Nordeste, na região Norte, podemos observar um CMO semanal despachado pelo Decomp, próximo da casa de R$ 90,00 por megawatt-hora, enquanto que o CMO despachado pelo DECEM, próximo de R$ 100,00 o megawatt-hora, um pouco mais elevado. Para entender um pouco melhor como o CMO por barra se distribui geograficamente, a gente traz esse gráfico georreferenciado e é uma fotografia do sistema, do dia 3/7, tirada às 19h30. Então, podemos observar que, em geral, as barras do Sistema Interligado Nacional apresentam CMO próximo entre si, e a gente apresenta aqui o destaque para as barras da região de Manaus, devido à intervenção que limita o fluxo Manaus. Também destacamos um CMO bem mais reduzido e próximo de zero na região do Amapá, onde a gente tem uma restrição que limita a geração das UHS Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari. Então, para conseguirmos entender o comportamento dessas barras, do CMO dessas barras ao longo do dia, nós utilizamos a ferramenta estatística, o Boxplot, e aqui eu vou apresentar rapidamente um insumo teórico para a gente poder dar prosseguimento à análise. Então, os pontos que ficam fora do gráfico, aqui na parte inferior, são possíveis outliers inferiores. Em seguida, temos na barra inferior o mínimo, aqui dentro do quadrado, a primeira base desse quadrado é o primeiro quartil. No meio do quadrado temos a mediana, em seguida o terceiro quartil, e por fim, ao fim da barra, temos o valor de máximo. Acima desse valor de máximo são possíveis outliers superiores. Então, esse gráfico de Boxplot, para cada meia hora do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, apresentado nessa figura, podemos observar que o primeiro quartil e o terceiro quartil ficam bem próximos entre si, e apenas algumas barras realmente se descolam do CMO, do restante das barras do subsistema. Então, fazemos um destaque aqui para as barras associadas com a geração ali da UHS Samuel, devido a uma intervenção que exige geração de 4 unidades geradoras, e também há um outro grupo de barras com CMO que se dispersa um pouco do CMO médio do subsistema, relacionados com a intervenção Tabocas do Brejo Barreiras 2 e com a intervenção na linha Bom Jesus da Lapa 2, Rio das Éguas. No subsistema Sul, também observamos um CMO bem próximo ao longo das barras do subsistema, e a gente faz um destaque especialmente para as barras associadas ali com a usina Salto Caxias, devido à intervenção que pede uma geração mínima de 310 megawatts, e também podemos observar valores mais elevados associados com o mínimo elétrico da área de 230 kV de Santa Catarina, em que é necessária a geração do complexo Jorge Lacerda. No subsistema Nordeste, também podemos observar valores médios próximos entre si, à exceção das barras associadas ali próximas a essa intervenção nas linhas Tabocas do Brejo Barreiras 2 e também Bom Jesus da Lapa 2, Rio das Éguas.
No subsistema norte, conforme já foi falado naquele gráfico já referenciado, os possíveis outliers estão relacionados com a limitação da geração das UHS Cachoeira, Caldeirão, Ferreira Gomes e Santo Antônio do Jari, que traz o CMO ali para a área zero, e também com o fluxo Manaus, em que se faz necessária a geração interna da área de Manaus, então o CMO fica mais elevado. Esses gráficos desse slide mostram as médias horárias semanais para a semana operativa. Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, podemos observar geração hidráulica modulando, acompanhando a carga, e levemente exportador ali até a carga média, e levemente importador bem na ponta, voltando a ser exportador no final da noite. Para o subsistema Sul, conforme a Cândida também já falou, nós temos praticado com parcimônia a geração hidráulica nessa região. Então, foi utilizada apenas a flexibilidade das máquinas para atendimento na ponta e nos demais períodos de geração hidráulica reduzida, sendo o intercâmbio responsável por atendimento à carga. Com relação aos subsistemas Nordeste e Norte, podemos observar o subsistema Nordeste com geração eólica bem elevada e predominantemente exportador durante todos os períodos semi-horários. E no subsistema Norte podemos também observar o subsistema sendo exportador durante todos os períodos, com a geração hidráulica modulando ao longo do dia para o fechamento do balanço do SIM. Neste gráfico, podemos ver uma média diária em função dos tipos de geração para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então, podemos observar a contração da carga ali em meados de março, devido às medidas de isolamento social associadas com a pandemia do coronavírus. E podemos também perceber que o subsistema Sudeste Centro-Oeste tem estado sempre ali na média, levemente exportador. Para o subsistema Sul, podemos observar a redução da geração hidráulica, né, e também observamos o mesmo efeito na carga associada com a pandemia do coronavírus. Então, temos realmente a importação sendo o principal elemento para o fechamento de balanço desse subsistema. Para o subsistema Nordeste, podemos observar um perfil importador no primeiro trimestre, sendo que a partir do segundo trimestre podemos observar o aumento da geração hidráulica associada com as condições ali dos armazenamentos do Rio São Francisco, e podemos também observar um aumento expressivo da geração eólica. Aproveito para relembrar também que no dia 20 de junho tivemos um pico de eólica nesse gráfico, que foi associado também com um pico instantâneo da geração eólica nesse dia. Esse dia não foi recorde de geração média, mas foi um recorde de geração instantânea. Para o subsistema Norte, podemos observar o aumento da geração hidráulica no primeiro trimestre, e também observamos a redução da geração hidráulica associada com a pandemia do coronavírus. Esse subsistema permaneceu exportador até o momento, né? Então, todo esse primeiro semestre. Então, é isso. Agradeço pela atenção de todos e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Vitor. Então, encerrando agora o terceiro bloco, a gente entra num intervalo de 5 minutos e voltaremos para respostas finais e o encerramento da reunião. Ok, obrigado. Boa tarde. Retornando, então, para o bloco de respostas, resgatando uma pergunta de Natália Biondi. Tenho observado uma grande diferença entre as defluências praticadas pelas usinas de São Francisco, principalmente Sobradinho e Xingó, e os valores semanais previstos pelo DECOMP. Poderiam, por favor, falar um pouco sobre o motivo da operação real, diferir tanto dos valores despachados no modelo? Obrigado, desde já. Então, Cândida. Não, tá bom.
Sim, obrigada, Natália, pela pergunta. A gente também, até agora na apresentação da política, se observa que essa diferença também é observada entre o DECEM e a política. O que a gente pode te dizer é que tem 4 FSARHs associados ao São Francisco, e no DECEM, por exemplo, a gente só tem representada a possibilidade de representar um deles, dada a complexidade do FSARH. Esses FSARH eles estão tentando traduzir restrições de defluência mínimas ao longo do dia, e eles estão num nível de detalhamento que o modelo ainda não captura. Além disso, essa região passou muito tempo com restrição ali. Vocês acompanharam o processo do Nordeste, e agora sim que a gente recuperou o armazenamento lá. Enquanto isso, as populações ribeirinhas também ocuparam as áreas da calha do rio, e agora, para começar a gerar novamente, tem que avisar, tem uma série de restrições ambientais que a gente tem que seguir. Então, além disso, a gente tenta distribuir esse uso, quer dizer, o modelo tem usado realmente bastante ali de São Francisco, e a gente tem distribuído, então, esse uso entre as demais bacias, tá? Até por essas razões que eu te passei. É isso, Zé. Obrigada. Obrigado, Cândida. Então, vamos para mais uma pergunta, agora do Leandro Nassif. Ele pergunta: quando o ONS pretende encerrar as operações de vertimentos para atendimentos às questões ambientais no Iguaçu? Sou eu mesma, né, Zé? Leandro, boa tarde. Conforme eu falei, já tive a informação aqui que o som estava muito baixo. Na reunião a última reunião do CMSE, que aconteceu agora na quarta-feira, o despacho fora da ordem de mérito, a importação sem substituição, ela foi suspensa para atendimento à região sul. A gente ainda está num período de transição para a normalidade. Aos poucos, o ONS está usando um pouco mais os recursos do sul, e a ideia é que isso daí, à medida que a gente concretize essa segurança em relação à reversão da situação lá do sul, a gente vai começar a praticar, deixar de verter para atendimento dessas restrições. E isso a gente já pode ter visto aí na apresentação do Vitor, que especialmente agora para atendimento à ponta, a gente tem usado um pouco mais dos recursos aí do sul, tá? Já em função dessa orientação do CMSE. Obrigada, Zé. Ok, mais uma, Cândida, para você também. Agora do Alessandro Dutra, ele se referencia com relação às à redução das afluências do norte e elevação do sul, como ficará a operação da bacia do São Francisco? Nessa semana houve uma elevação da defluência da bacia para cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo. Haverá maior deplecionamento do reservatório da região? Bem, a ideia agora é a administração dos estoques, né? A gente sabe que tanto no norte quanto no nordeste já está em período de recessão de vazões, e assim no sudeste também. Agora é a administração desses estoques visando atendimento à carga. A preocupação que a programação estava tendo, e ainda está com muita atenção, é em relação ao sul, conforme eu acabei de responder, mas à medida que a gente possa usar mais o sul, a ideia é que usar os estoques agora em período seco à medida que for necessário para atendimento à carga. E aí fazendo a distribuição entre todas as bacias do SIM. Essa é a política que vai se adotar. E, nesse sentido, à medida que o Nordeste, o São Francisco, puder ajudar, dado que ele está com armazenamento bem alto, a gente vai poder usar, considerando as restrições ambientais, conforme eu respondi agora há pouco. É isso. Temos mais uma, agora do Fernando Papas. Em maio e junho foi registrado na programação diária a necessidade de corte de geração eólica em períodos que aparentemente não havia excesso de oferta, semi-horário não nulo. Qual a justificativa para esse constraint off? Bem, o constraint off é dado em tempo real, quando efetivamente a geração não consegue ser alocada. Existe uma regra aqui, quando é excesso de energia no sistema,
primeiro a gente reduz a geração, se pode armazenar, depois a gente, se tiver alguma usina térmica no mérito, a gente pode reduzir essa geração térmica, depois a gente aumenta o vertimento e, por último, a gente vai cortar a eólica, eólica e fotovoltaica, é o nosso último recurso a ser cortado. Então, isso efetivamente, esse corte é efetuado em tempo real à medida que se verifica realmente essa dificuldade de alocação na carga do excesso da geração. Em tempo de programação, o que a gente faz é um indicativo de corte de eólica, que pode ou não se realizar em tempo real. Quanto à pergunta do CMO, se você reparou o CMO médio, e você pode reparar ao longo das apresentações de sexta-feira, a gente vem sempre apresentando aqui o CMO médio, mas também a distribuição desses CMOs a cada CMO nas barras. E o Nordeste tem uma grande diversidade ali de CMOs, tem uma grande dispersão de valores dos CMOs. Eles não ficam concentrados ali na mediana. Então, eu tenho CMOs mais altos, CMOs mais baixos. Então, em relação, não citar um CMO, você tem que ver na região onde está sendo feito o corte para entender o CMO daquela região. Tá? Mas, assim, efetivamente, o corte só é realizado quando não tem condição de alocar na carga. Tá? Então, você pode estar vendo um CMO não nulo, um CMO médio não nulo, mas ele é fruto dessa combinação desses CMOs, como ele é uma média, CMOs que tem uma dispersão muito grande. Pode ter alguma região que está com CMO bem baixo, até mesmo nulo. Tá? Obrigada. Obrigado, Cândida. Mais uma pergunta para você, agora do Rômulo Camargo. Vocês podem explicar por que o CMO na barra da UTE J. Lacerda costuma deslocar substancialmente, em alguns horários do dia, do CMO das demais barras do Sul? Obrigado. Sim, pois não, Rômulo. A gente pode explicar assim, conforme eu falei, a gente vem apresentando nas sextas-feiras aí, essa dispersão do CMO nas barras, e sempre tem esse destaque para ali, para as barras de J. Lacerda. Isso está associado à restrição elétrica ali da região, que exige que fiquem ligadas a essas usinas, esses complexos, usinas desse complexo, para evitar corte de carga em caso de contingência ali na rede 230. Então, é essa a motivação da restrição elétrica, que dentro do DECEM, ela passa a ser mérito, e ela influencia no valor do CMO. Então, por isso que o CMO ali da região, ele fica mais alto, exatamente para atendimento dessa restrição elétrica. Essa é a explicação. E hoje, por exemplo, até na explicação do Vitor, ele mostrou novamente essa questão. Obrigada, Zé. Obrigada, Cândida. Agora vamos passar a palavra para a Diana. Tem uma pergunta do Felipe Correia. Houve alguma alteração em relação ao motivo da geração mínima da UTE J. Lacerda C, que em geral se deve a razões elétricas? A dúvida é em função da CCE ter mantido ativa em seu DEC a restrição RE 608, que define a geração mínima dessa usina na semana de 4 a 10 de julho. Diana, por favor. Boa tarde, Felipe. Só respondendo sua pergunta, então, nesse DEC da revisão do PMO de julho foi necessário adicionar a restrição 608 por conta dos excessivos ventos que ocorreram na região sul ao longo dessa semana. Algumas torres caíram e tem uma linha de transmissão de 230 kV que está com uma intervenção prevista para finalizar no dia 6 de julho. Então, foi necessário a gente representar uma razão elétrica para essa usina até o dia 6 no DEC, válida apenas só na primeira semana. Em relação ao DEC da CCE, eu sugiro você encaminhar essa resposta para o pessoal de lá, dado que é uma pergunta específica do DEC deles e não do nosso. Então, não tenho como responder e sugiro você encaminhar essa pergunta para eles. Diana, temos mais uma pergunta, agora do Alessandro Dutra. Poderiam explicar qual foi a razão do CMO do Norte ter ficado acima dos demais subsistemas, dado que a UHE do Curuí está com EEA em torno de 98,5 e o subsistema exportador?
Boa tarde, Alessandro. Só frisar que, conforme eu já apresentei nos slides ao longo da apresentação, o CMO para essa semana ele ficou equalizado em todos os subsistemas, então não houve não tem nenhuma justificativa, né, em relação o CMO está acima, não está acima, ele está equalizado em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga. Ok, Diana, obrigado. Dessa forma, temos mais uma pergunta aqui do Vitor Alexandre, e devido ao tipo de pergunta, a gente solicita ao Vitor que encaminhe essa pergunta para a nossa central de relacionamentos, e a gente solicita que você detalhe um pouco mais. Obviamente, a gente pode interagir algumas vezes, mas nesse momento, devido a, digamos assim, a forma como foi feita a pergunta, a gente solicita que você faça isso encaminhe essa pergunta através do nosso central de relacionamentos, e então a gente poderá então detalhar um pouco mais a resposta, a pergunta, obviamente, e depois a resposta, a gente poder responder a contento. Em relação queria deixar um recado, em relação à próxima reunião, ela está já agendada para o próximo dia 10/7, próxima sexta-feira, ao mesmo horário, 15 horas. E queria agradecer a todos a participação dos agentes, nossa, interna, e desejar um final de semana a todos, e obrigado.